Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje abordaremos sobre o maior acidente da aviação no Maranhão e o mistério que envolveram as investigações sobre o evento sinistro. Veja, curta e compartilhe com os seus amigos. No dia 1º de junho de 1973, um avião da empresa Cruzeiro do Sul caiu em São Luís do Maranhão e todos a bordo faleceram. O avião a jato tipo Caravelle decolou pela manhã de Belém e faria escala em São Luís do Maranhão naquele dia. Daí ele continuaria em suas rotas domésticas, o que não aconteceu devido a incidente fatídico. Na aproximação final, com o tempo limpo e sem nenhum reporte de emergência, a nave se aproxima da pista de pouso. De repente ele arremete e cai. Os serviços aéreos Cruzeiro do Sul, também chamada de Cruzeiro do Sul ou simplesmente Cruzeiro, foi uma antiga companhia aérea brasileira. Ela havia sucedido e incorporado vários aviões da empresa Panair do Brasil, dentre as aeronaves estava o francês Caravelle. Ela operava rotas domésticas ao longo do Brasil. São Luís era uma das suas conexões e mantinham vários horários diários. Esse modelo de aeronave acidentado tinha um barulho ensurdecedor e que já havia previsão de serem substituídos por aviões mais modernos, porém a mesma era confiável e confortável e com poucos históricos de acidentes. O voo fatal foi realizado por uma aeronave Sud Aviation Caravelle C-210, prefixo PPPDX, que decolou do aeroporto Valdecans, em Belém, às 6h30. Cerca de 50 minutos depois, quando estava em fase de aproximação para realizar uma escala em São Luís, onde deixaria 5 passageiros e apanharia mais 15, o comandante Alexandre de Cassilevides informou que executaria pouso por instrumentos, mesmo com ótimas condições climáticas, vento de superfície calmo e total visibilidade. Na fase final, a 150 pés de altitude e já com o trem de pouso baixado, o avião subitamente inclinou-se, após perder sustentação, caiu a 760 metros da cabeceira 06 da pista principal de pouso do aeroporto de São Luís, explodindo em seguida. Todas as 23 pessoas a bordo do avião, sendo 16 passageiros e 7 tripulantes, morreram. Foi o primeiro acidente com um modelo Caravelle no Brasil e o segundo no mundo. No momento da queda nada apontava que aquele voo teria algum tipo de problema. O então fiscal do Departamento de Aviação Civil, Bernardino Cruz, lembra que estava conversando com o capitão da Força Aérea Brasileira quando ouviu o baque da explosão do aparelho ao solo. Ele com o capitão da FAB foram os primeiros que chegaram ao avião em chamas. Nada poderia ser feito, pois as chamas já consumiam tudo. O que mais deprimiu o fiscal do DAC foi ver entre próximo avião em chamas uma boneca, com vestido e cabelo sem nenhum chamuscado de fogo. Os bombeiros do aeroporto chegaram pouco tempo depois e tiveram muito trabalho, pois as chamas provocaram incêndio na vegetação próxima à pista de pouso. Com a queda veio a investigação sobre o que teria causado o acidente. Uma delas, extraída do relatório final, indagava o porquê o comandante Alexandre, um experiente piloto, estaria voando por aparelhos em um dia limpo. A outra indagação busca o porquê ele teria remetido sem comunicar à torre e de forma brusca. Porém, o mesmo relatório que faz essas indagações não aponta o comandante como responsável pelo acidente. Outra indagação que ficou fora das investigações e que deveria ser suscitada era a hipótese de um sequestro. Ao longo da década de 1970, vários aviões foram sequestrados no Brasil e tiveram como destino Cuba. Essa hipótese nunca foi ventilada no inquérito e nos jornais da época. Ela foi levantada pelo fiscal do Departamento de Aviação Civil, inclusive esse Caravelle acidentado havia sido sequestrado e voado até Cuba em uma outra ocasião. O que corrobora com essa tese foram os momentos finais de pouso nada típicos para aquela situação de clima no dia do acidente. Poderia então ter acontecido uma tentativa de invasão à cabine de comando e nela se desenrolou o acidente. Essa é somente uma hipótese que poderia ser aprofundada. Uma outra linha de investigação levada em consideração à época foi a possibilidade de uma pessoa estivesse atravessando a pista de pouso no momento e que isso teria motivado o comandante a remeter repentinamente. No relatório essa hipótese foi rechaçada, pois com o histórico profissional do comandante ele não colocaria em risco a morte de sua tripulação e passageiros por causa de uma pessoa.
Cabe ressaltar que a fiscalização na área do aeroporto da época era frágil, sendo comum o acesso dele pela comunidade do Tirirical e áreas vizinhas para o deslocamento de comunidades vizinhas ao aeródromo. E que durante muitos anos muitos acreditavam que esse seria o motivo para a queda do avião. A investigação não foi conclusiva. O Caravelle contava com a chamada caixa preta, e essa continha poucos parâmetros que pudessem revelar os últimos momentos do pouso. Há uma breve especulação de que os motores da aeronave não reagiram como deveria na arremetida e com isso o aparelho perdeu a sustentação vindo a cair. As partes do avião acidentado então foram levadas para um local do aeroporto para destinação da autoridade de investigação e da empresa, porém elas foram alvo de furto por moradores locais. De resto ficou a lembrança daquele dia sinistro da queda do avião e a falta de respostas sobre os motivos do acidente. Se gostou, curta e compartilhe. Estamos deixando na descrição os nossos meios de contato para sugestões para os próximos vídeos. Também veja nossa página, ela contém artigos e curiosidades sobre história, meio ambiente, cultura e cotidiano do Maranhão.